Aleluia, aleluia, aleluia. Se nós nos amamos, irmãos, Deus vive unido conosco e em nós seu amor fica pleno. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Amados irmãos e irmãs que meditam conosco a palavra de Deus através do canal no YouTube, você que celebra conosco através da Rádio Liberdade FM, vocês também aqui presentes na capela da Casa de Nazaré, na manhã desta quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje dia 11 de setembro, dia em que o livrinho O Deus Conosco nos propõe como intenção da Santa Missa a unidade dos cristãos. E justamente as leituras de hoje, elas nos conduzem a esta unidade. A unidade que, na verdade, é um desejo do próprio Jesus. Cristo Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de São João, na noite da Quinta-feira Santa, fará essa súplica a Deus: que todos aqueles que creem nele possam viver unidos em uma só família. Por isso que, para o diálogo entre os cristãos, o primeiro passo é o batismo válido. Uma coisa é ecumenismo, outra coisa é diálogo interreligioso. O ecumenismo, ele se faz com os cristãos, e o denominador comum dos cristãos é justamente o sacramento do batismo válido.
O diálogo interreligioso é o diálogo que a gente tem respeitoso com as pessoas que professam outra fé, que não seja a fé cristã. E hoje, a primeira leitura, São Paulo nos dirá na carta aos Colossenses: amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. A misericórdia é a forma mais elevada do amor. A misericórdia é o amor levado ao extremo. Por isso, tanto a primeira leitura quanto o evangelho de hoje, um chama o outro mutuamente. Se eu desejo de fato que a paz de Cristo reine nos nossos corações, porque nós fomos chamados como membros de um só corpo, se eu desejo que a palavra de Cristo habite em nós com toda a sua riqueza, se eu desejo do fundo do coração cantar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, se eu desejo tudo fazer em palavras e obras em nome de Jesus para dar graças ao Pai, eu preciso viver esta plenitude do amor. E eu somente vou viver a plenitude do amor na medida em que eu me fizer de fato discípulo missionário de Cristo. Aprender de Cristo a viver uma vida que o agrade, a viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Cristo viveu reconciliando uns com os outros. Até na hora da sua morte, Cristo nos reconcilia de maneira plena pelo sacrifício da cruz. E a reconciliação, ela é uma palavra mais bonita para aquela outra que é o perdão. Não existe verdadeira paz, não existe verdadeiro diálogo entre os cristãos, não existe verdadeira unidade que não passe pelo perdão, pela reconciliação. E Jesus dirá isso hoje. Ele dirá: olha, perdoai, não julgai. E a gente olharia e dizia: mas Senhor, como isso é possível? A pessoa me ofendeu, a pessoa me distratou. Cuidado. Aquele que não perdoa, ele tem uma amnésia muito grande que lhe custará caro um dia. Porque o que está em jogo no evangelho de hoje não é o meu sentimento humano que ficou ofendido, e sim aquilo que eu sou chamado a ser. Eu sou chamado a ser parecido com o Pai, eu sou chamado a ser parecido com Jesus. E duas são as características que hoje Jesus nos coloca do Pai. Primeiro, a gratuidade. Se vós fazeis as coisas assim, que recompensa tereis? Fazei as coisas sem esperar nada em troca, porque vocês também um dia foram pecadores. O próprio apóstolo Paulo dirá: a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Tínhamos aquela dívida impagável e Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando eu me nego a perdoar o outro, eu estou vivendo uma amnésia espiritual que me custará caro um dia, porque Cristo Jesus condiciona o perdão do Pai ao perdão que nós damos aos outros. E nós vamos rezar isso daqui a pouco. Perdoai-nos assim como nós perdoamos. O perdão que nós negamos ao outro será o perdão que Deus também nos negará um dia. E à medida que eu vou vivendo este perdão, esta reconciliação e esta misericórdia, a maior recompensa que eu posso ter não vem daquele que eu perdoei, mas vem de eu ser reconhecido como filho de Deus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Eu perdoo a Lilian pela ofensa que ela me fez, e ela continua levando a vida dela, e às vezes até continua me ofendendo. Ela prestará contas a Deus por insistir no erro, mas eu não terei que prestar contas a Deus de ter negado o perdão. Percebem? A gratuidade do perdão está em ser parecido com Deus, ser misericordioso
como é misericordioso o Pai Celeste, ser reconhecido como Filho de Deus, porque Deus é bondoso para com os pecadores. Prova disso é que nós aqui estamos vivos ainda, a paciência que Deus tem para conosco, e justamente reconhecer que o perdão é dom de Deus, não é nosso. Eu disse isso outras vezes e torno a dizer no final dessa homilia. Com aquilo que é seu, você pode fazer aquilo que você quiser. Mas com aquilo que é do outro, é o outro que dá o destino. O perdão não é seu, o perdão não é meu, o perdão é de Deus. E toda vez que eu nego dar o perdão ao outro, no fundo, eu estou roubando, eu estou sendo ladrão de um dom que é de Deus. Eu não perdoarei você. A pergunta que o Evangelho hoje nos faz: quem é você para não perdoar o outro? Você é Deus? Quem é você para não perdoar o outro? Você não tem pecado? Cuidado, gente. Não joga pedra para cima, porque o seu telhado é de vidro, diz o ditado popular. Não negue perdão hoje, porque o próximo da fila a precisar do perdão pode ser você. Que nós, vivendo esta vida nova que o batismo nos dá, que nós, vivendo a vida cristã, como a palavra de Deus nos orienta, possamos também, em tudo aquilo que fizermos, gestos e palavras, fazer em nome de Jesus. E hoje o que Jesus nos manda fazer em seu nome é sermos parecidos com o Pai, misericordiosos, porque misericordioso é o Pai Celeste, e junto com a misericórdia vem a paciência que Ele tem comigo e com você, porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele deseja a nossa conversão. Peçamos à Virgem Maria, refúgio dos pecadores e Mãe da Misericórdia, que ela nos alcance a graça de colocarmos em prática a palavra de Deus que hoje ouvimos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.